E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em direito do agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações sobre atualizações legislativas, atuação dentro do direito do agronegócio, notícias relacionadas ao segmento, tudo como forma de poder auxiliar o advogado que queira começar a advogar dentro do direito do agronegócio ou mesmo aquele que já esteja fazendo a atuação dentro do segmento, tá ok? O conteúdo aqui também pode se destinar ao produtor rural, que queira entender um pouco mais, né, das questões técnicas, jurídicas ou mesmo administrativas que permeiam aí a sua atividade como forma de auxiliar, inclusive para diminuir eventuais problemas financeiros que possam acontecer em decorrência da sua atividade, tá ok? Então curte, compartilha esse vídeo com pessoas que tenham interesse no assunto, se inscreve no canal, isso é muito importante para difundir as informações relacionadas ao nosso segmento aí do agronegócio, tá ok? Se você quiser também, você pode me seguir lá nas redes sociais, @JulianoBiziac. Eu também trago ali informações sobre o segmento, informações diárias. Então me segue no Instagram, @JulianoBiziac, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que para o dia a dia do produtor rural é muito importante. É como acionar o Proagro. Como acionar o Proagro de forma correta, como forma de otimizar a possibilidade aí de retorno, né, de indenização desse seguro público, tá? Então primeiro vamos entender o que é o Proagro. O Proagro, ele é uma modalidade de seguro, mas ele é um seguro público, idealizado pelo Estado, né, como forma de auxiliar o produtor que aderiu a este programa para minimizar os prejuízos financeiros decorrentes de uma quebra de safra, tá? Então, quando o produtor faz a contratação do custeio em alguma instituição financeira, por exemplo, o Banco do Brasil, ele pode optar por contratar dentro da cédula de crédito rural, né, dentro daquela operação de custeio, o Proagro, tá? Caso ele faça isso, ele tem um pequeno percentual que ele paga, que vai ser descontado do seu custeio para investimento no Proagro, para a contratação desse seguro público, né? E aí ele vai estar segurado quando ocorrer algum problema de quebra de safra. Mas em que medida ocorre essa responsabilidade, digamos assim, essa indenização, né? O Proagro, ele visa pagar de 80% a 100% do valor que foi contratado dentro da instituição financeira, o valor que foi contratado de custeio, tá? Então, se foi contratado 300 mil reais de custeio, acionado o Proagro e sendo concedida a indenização, o Proagro vai servir para quitar essa operação na instituição financeira, ou seja, vai diminuir o impacto financeiro decorrente da quebra de safra. Então, é um pouco diferente do seguro privado, porque no seguro privado, além de custos operacionais, também no seguro privado é previsto um percentual ali de lucro que o produtor teria no resultado da atividade agrícola, tá? Então, no seguro privado é fixado um determinado valor que vai cobrir tanto custos quanto lucro que o produtor teria no resultado da produtividade. No Proagro não, como é um seguro público, ele visa até 100%, né, da concessão do seguro, quitar o custeio agrícola, tá? Na prática, o que acontece? Na prática, muitas vezes a instituição financeira até mesmo inclui o Proagro dentro da contratação de custeio, mas às vezes o produtor nem mesmo sabe que contratou esse serviço, tá? Às vezes isso é incluído lá na cédula de crédito rural, o produtor não sabe. Quando acontece o problema de quebra de safra por conta dessa ausência de informação, ele também não aciona o seguro Proagro, então isso acaba prejudicando muito o acesso à indenização. Então a primeira coisa que o produtor do rural deve fazer primeiro, se ele quer contratar o Proagro, se ele tem esse interesse, é informar isso para o agente financeiro, para o gerente que está fazendo a operação.
Segundo, ao final da contratação é preciso que ele leia com muita calma assim, e com muito detalhe a cédula que ele contratou. Porque enquanto que o seguro privado existe a apólice de seguro com a descrição, né, de todo o produto e o serviço que foi contratado, no caso do Proagro, essas informações estão contidas na cédula de crédito rural. Tá? Então, se você não tem assim muita facilidade em ler esses documentos, então você deve procurar um advogado especialista em direito do agronegócio para que ele possa analisar esse documento e te indicar se realmente foi contratado o Proagro, em que medida, qual o valor do investimento, essas coisas, tá? Tendo acontecido o sinistro, qual que é a melhor alternativa? Contratar um advogado especialista em direito do agronegócio. Por quê? Porque muitas vezes ou o produtor se dirige à agência e aciona o agente financeiro, ou ele ainda contrata ou fala com o engenheiro agrônomo responsável pelo projeto agrícola, alguma coisa do tipo, para que este profissional acione o banco. Costuma não dar certo. Por quê? Porque esse é um ato jurídico, você precisa documentar tudo que você está fazendo diante da instituição financeira, que por sua vez vai acionar o Banco Central. O Banco Central que é o responsável pelo pagamento da indenização. Pagamento da indenização do Proagro, não o agente financeiro. Tá? Então, tudo precisa que fique muito bem documentado, dia de acionamento, forma como isso foi feito, descrição do que aconteceu. Por que isso? Porque muitas vezes o agente financeiro ou o Banco Central não direciona um profissional para fazer a vistoria no imóvel, tá? Entre outras ilegalidades que são praticadas, e aí esse Proagro acaba não sendo indenizado, essa indenização não chega até o produtor. E como ou é o produtor que aciona, ou é uma pessoa que não é da área jurídica que faz esse procedimento, isso acaba passando-se os anos, meses, digamos assim, e essa situação cai no esquecimento e o produtor não recebe a indenização. Como demora muito tempo, o produtor até começa a fazer uma próxima safra naquela área segurada. E aí não tem como mais fazer inspeção, não tem como mais ter o pagamento do Proagro. Tá? Então é preciso que seja feita uma medida de acionamento da instituição financeira e em determinado período essa instituição não indique alguém para fazer a vistoria no imóvel, é preciso que ela seja notificada extrajudicialmente e depois, se for o caso, judicialmente. Tá? Porque tudo isso que a instituição não cumpre, todos esses atos que a instituição financeira não cumpre, isso gera prejuízo para o produtor rural. E como normalmente isso é feito de forma errada, normalmente o produtor fica sem receber. Tá? O Proagro ele já tem muitas exigências legais para o seu acionamento. Tá? Então, são muitas as medidas que precisam ser observadas no acionamento do seguro. Agora, como já é difícil, existem muitos detalhes que precisam ser observados, e isso ainda não é feito por um profissional do direito, a chance de receber o Proagro acaba sendo muito, muito pequena. Tá? E aí prejudica o produtor rural, e são muitos e muitos processos que chegam até nós, advogados, em que o produtor está em uma situação de endividamento rural e que poderia ter sido evitado por conta se houvesse o pagamento do Proagro, que muitas vezes não é pago pela forma equivocada como o seguro é acionado. Tá? Então, qual que é a grande informação que fica neste vídeo, né? Você, produtor rural, né? E você, advogado. Tudo que for fazer para acionar o seguro Proagro, isso precisa ser documentado. Por mais que você tenha se direcionado à agência e feito o acionamento de forma verbal, isso precisa ser documentado por uma notificação extrajudicial, por e-mail, né? E coisas do gênero. Porque a demora prejudica o produtor. A demora no envio de um agente para vistoriar o imóvel acaba prejudicando o andamento e a sequência da atividade rural do produtor, porque ele precisa fazer a reforma ali
da pastagem, se for, por exemplo, uma situação de criação de gado, de pecuária, ou mesmo o replantio em determinadas situações, em plantio de soja, por exemplo, milho e etc., né? Então, a demora nessa vistoria atrapalha, porque o produtor não pode mexer na área enquanto não for vistoriado. E muitas vezes passam-se meses e meses sem que a instituição faça alguma coisa, tá ok? Então, procure um advogado para acionar o Proagro. Primeiro, procure um advogado para analisar a cédula, assim que houver a contratação do custeio. Segundo, houve a quebra da safra, procure o advogado para acionar a instituição financeira. Porque caso não seja, as medidas não sejam praticadas dentro de um tempo hábil, aí é preciso fazer notificações, até mesmo acionamento pela via judicial, para que o agente financeiro cumpra com as suas obrigações, inclusive de vistoriar o imóvel, tá? Inclusive, em caso de negativa de cobertura por parte do Banco Central, é possível fazer um recurso administrativo para o Banco Central. Muitas pessoas não sabem disso. Então, com a primeira negativa administrativa, é possível recorrer de forma administrativa perante o Banco Central para que isso seja revisto e, às vezes, até é possível que haja reversão através desse recurso administrativo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa era a informação que tinha para hoje. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, né? E me siga para mais vídeos aí, para mais informações. Tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.